Amada igreja, vamos continuar o estudo da carta aos Romanos e nessa noite faremos uma exposição a respeito de Romanos 1:17, o trechinho de 16 e 17 que Paulo escreve com relação ao título, o tema da carta aos Romanos. Mais especificamente, nós vamos ver aplicações e explicações sobre o texto do versículo 17 e a sua influência na vida de Martinho Lutero. Essa noite, o intuito é nós vermos como esse versículo e, obviamente, a carta toda aos Romanos influenciou a vida de Martinho Lutero, o reformador, de uma forma tão especial e intensa como o poder do Evangelho é. Ele é poderoso para transformar vidas, como aconteceu com Martinho Lutero. Nós veremos na primeira parte um relato histórico. Primeira parte, uma história, um relato, nós vamos ver, assim, obviamente, de forma bem panorâmica, sobre a vida de Martinho Lutero, até o momento que ele afixou as 95 teses na porta da Catedral do Castelo de Wittenberg. Depois, num segundo momento, a gente vai compreender o texto do versículo 17 e as aplicações do texto, e ao final a gente conclui então. Tá? Vamos então à primeira parte, o relato histórico. Vejamos a vida de Martinho Lutero. Antes disso, vamos ler o texto. Romanos, capítulo 1. Vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. Romanos, capítulo 1, 16 e 17. As Escrituras Sagradas dizem assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí o 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, ou pela fé. Martinho Lutero, ele nasceu em Eisleben, na Alemanha, no dia 10 de novembro de 1483. Lutero era filho de camponeses católicos alemães, e como era comum naquela época, ele foi alvo de uma disciplina rígida, tanto nos conceitos, tanto em valores familiares, quanto e, sobretudo, com relação aos princípios católicos romanos da época. Sua família era devota, era seguidora do catolicismo, seu pai, sua mãe, e ele então aprendeu as regras, aprendeu a obediência, aprendeu a devoção ao catolicismo, à Santa Igreja Católica Romana, como ele dizia, como seus pais o instruíam. O menino Lutero aprendeu, entre outras coisas, a rezar aos santos, a realizar boas obras e reverenciar o Papa e a Igreja. Cedo, aos 5 anos, Lutero começou a estudar latim em uma escola local. Já aos 12 anos, ele foi aluno de uma escola da Irmandade Religiosa de Magdeburgo. Nessa escola, ele estudou juntamente com um outro brilhante aluno, Johann Sebastian Bach. Bach, para quem não conhece, foi um compositor, um regente, um organista, um professor, um violinista, tarará, tarará, tarará. Bach compôs muitas músicas, sinfonias e aí por aí afora. Então eles eram alunos, coleguinhas de sala. Martinho Lutero e Bach. Em 1505, na cidade de Erfurt, recebeu o grau de mestre em artes, Martinho Lutero, pela Universidade de Erfurt, e bacharelado em Direito. Acontece que Lutero vivia em angústia com relação a Deus, pois percebia que algo lhe faltava interiormente. Martinho Lutero foi crescendo e a devoção ao catolicismo foi aumentando, porém, apesar de suas práticas religiosas, apesar de sua obediência irretocável ao catolicismo, algo faltava dentro de Martinho Lutero.
No verão de 1505, mais precisamente em 1º de julho de 1505, Lutero ficou preso em uma tempestade e, como um bom católico que era, ele clama a Santa Ana: ajuda-me, Santa Ana, e eu me tornarei um monge nessa tempestade. E Santa Ana o salvou. Desculpa, é uma brincadeira. Ele foi salvo na tempestade. Por conta disso, em 1506, Lutero abandona a carreira de jurista. O sonho dos seus pais era que ele fosse advogado. E ele, então, ingressa no mosteiro agostiniano. Nesse mosteiro, ele seguia a ordem de Santo Agostinho, porque na época havia 2 tipos de estudo no catolicismo. Aqueles que seguiam Santo Agostinho e aqueles que seguiam... esqueci o nome do outro. Mas havia 2 correntes de estudo. Então ele seguiu e ingressou no mosteiro agostiniano para se tornar monge. E em setembro de 1506 ele é ordenado monge. Ele passa de noviço a ser monge. E na cerimônia, na celebração em que ele profere o seu voto, ele declara o voto de pobreza, castidade e obediência. O voto de pobreza era o voto em que ele se declarava para Deus e para as pessoas totalmente sujeito ao sustento de Deus. Não dependia de salário, não dependia de nada que viesse do seu trabalho ou de algo que viesse em contraprestação ao que ele fizesse. Ele vivia exclusivamente pela providência de Deus. Esse era o voto de pobreza. Dependência total a Deus, dependência material. O voto de castidade era uma abstinência a todo e qualquer prazer carnal, e inclusive prazeres sexuais. Ele então profere o voto de castidade e também o voto de obediência. Obediência a Deus através da palavra, obediência à Santa Igreja Católica, obediência ao Papa, obediência ao prior do convento. O prior era um líder do convento, era o maioral do convento. E obediência à ordem de Santo Agostinho. Ele profere seu voto com as mãos abertas no chão, numa forma de cruz, e diz: eu, o irmão Martinho, faço profissão e prometo obediência a Deus Todo-Poderoso, à Santa Virgem Maria e ao prior do convento. Prometo viver até a morte em pobreza e castidade, segundo a regra de Santo Agostinho. Esse foi o voto proferido por Martinho Lutero, quando ele foi ordenado monge. Como monge, Lutero passou a ter o privilégio de viver em um quarto somente para ele no mosteiro, de aproximadamente 7 metros quadrados. Era um privilégio na época. Tendo ali uma cama de palha, uma pequena mesa e uma cadeira. O que deu a Lutero uma maior facilidade de leitura. Eu destaquei essa frase porque, na época, era difícil momentos de leitura exclusiva, sozinha, solitária, nos mosteiros. Havia regras pesadas para os noviços, para os monges. E mais do que isso, ele teve facilidade para a leitura e a leitura bíblica. No mosteiro em Erfurt, Lutero acha uma Bíblia, chamada de Bíblia acorrentada, e passa a estudá-la. Ela era chamada de Bíblia acorrentada porque quem tinha acesso a essa Bíblia no mosteiro era somente o prior. Nós vamos ver que o João de Staupitz era o prior, era o líder daquele convento. Somente ele podia ler, ou numa reunião, nas aulas, nos estudos, o prior, o vigário geral, lia a Bíblia para os noviços. Porém, por soberania de Deus, João de Staupitz, o prior daquele convento, permitiu Lutero acessar a Bíblia. Essa Bíblia acorrentada, ela era chamada de Bíblia acorrentada naquele mosteiro. Em suas meditações, o peso da culpa permanecia nele, por causa dos seus pecados internos e também pelos pecados que notava nas outras pessoas. Meus amados, Lutero, através da intimidade com a palavra de Deus, ele foi vendo a sua pecaminosidade terrível. E mais, ele foi se deparando com a justiça perfeita de Deus. E aqui já podemos tirar uma aplicação que o conhecimento bíblico é fundamental para todos nós.
Se você tem a sua Bíblia, se você tem acesso à palavra de Deus, leia, mergulhe, conheça a Deus através da Bíblia. Isso não é somente para os líderes, para aqueles que pregam, para aqueles que têm uma posição de liderança, somente para os pais que leem aos filhos. Os filhos também têm que ler a Bíblia. Os membros de uma comunidade têm que ler a Bíblia. Os membros de uma comunidade têm que conferir na Bíblia, como os bereanos. A palavra de Deus transforma. Paulo orou aos Colossenses que eles transbordassem no pleno conhecimento de Deus. E Lutero então foi tendo acesso com mais liberdade à palavra de Deus. E isso, como eu li, Deus foi revelando a ele como ele era depravado. Apesar das regras, apesar de tanta devoção, apesar de castidade, apesar dele se martirizar muitas vezes, apesar dele ter uma obediência exemplar que, quem sabe, ele vai declarar, outro monge não tinha. Mas isso não garantiu para Lutero uma alegria da alma, um sossego da alma. Pelo contrário, começou a gerar conflito na cabeça dele. Ao celebrar sua primeira missa, então, já como padre, como monge, algo estranho acontece com Martinho Lutero, esse noviço sacerdote. Em um determinado momento, ele teria que erguer o cálice no momento da ceia, da Eucaristia. Com o cálice erguido, ele tinha que declarar: a ti, o Deus vivo e eterno. Acontece que, quando Lutero foi declarar essa frase, algo travou a garganta dele. E a garganta dele se secou. E ele, com as pernas tremendo, o cálice cai no chão. E acontece que Lutero sai correndo no meio daquela missa, embora, e todos ficaram espantados. O que aconteceu com Lutero? Ele saiu correndo com medo daquela hora. É isso que está escrito aí. A partir daquele momento, Lutero passou por um período em sua vida de extrema luta e conflitos interiores. Porque, como ele declarava, falta-me quietude em minha alma. Está faltando algo aqui dentro que me deixe em paz com Deus. E eu não tenho isso. Também disse certa vez: eu era um monge piedoso, seguia os preceitos da minha ordem com mais rigor do que posso exprimir, do que ele possa explicar. Se fosse possível para um monge obter o céu por suas obras de monge, eu era certamente um dos que tinha direito a isso. Certamente um dos que todos os frades que me conheceram eram testemunhas disso. Se tivesse continuado por muito mais tempo minhas penitências, elas me teriam levado à morte. Diante da força que eu empenhava nas vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Vejam, meus amados, Lutero era um exemplo de devoção a Deus. Na verdade, um exemplo de devoção ao catolicismo. Nesse convento, eu relato aqui os conselhos, 2 conselhos de João de Staupitz, que era o vigário-geral na época. O vigário-geral era um ordenado pela Igreja Católica que cuidava de pelo menos 10 conventos, inclusive o que Lutero fazia parte, ao qual aquele Lutero fazia parte. Certa vez Staupitz deu o seguinte conselho a Lutero, e os conselhos de Staupitz começaram também a mexer dentro dele. Olha o conselho desse vigário-geral: em lugar de te martirizares, Lutero, por tuas faltas, lança-te nos braços do Salvador. O arrependimento não consiste no cumprimento de penitências, mas na mudança do coração e na contemplação do sacrifício de Cristo. Aquele vigário-geral pregou o evangelho para Lutero. Sem perceber, porque a história diz que o relato depois, Lutero teve um embate ferrenho com João de Staupitz com relação às regras da Igreja Católica. Soberania de Deus. Staupitz era seguidor, era vigário-geral, seguidor das regras, das normas, das tradições da Igreja Católica. E nesse momento ele falou para Lutero: não faça isso. O arrependimento não consiste em você fazer coisas para Deus, mas na mudança do coração e na contemplação do sacrifício de Cristo. Em outras palavras, Staupitz estava dizendo: creia em Jesus e em sua palavra. E havia uma regra de Staupitz nos conventos agostinianos que ele administrava. Olha a regra de Staupitz: estudem a Bíblia. Talvez por conta disso Lutero teve acesso à Bíblia correntada, quem sabe pela permissão do vigário-geral. Algo inédito, algo impossível para os conventos agostinianos e da outra ordem também, que eu não me lembro, estou tentando lembrar desde aquela hora.
Estudem a Bíblia. Esse vigário-geral dizia para os seus noviços, estudem a Bíblia, isso é fantástico. Ele, como defensor, esse vigário, defensor das regras, das normas, das tradições da Igreja Católica, eu vejo que ele estava dando um tiro no pé. E foi o que aconteceu, pelo menos, com a vida de Martinho Lutero. Entre 1510 e 1511, Lutero visita Roma, aos 26 anos de idade. Para Lutero, essa viagem seria uma bênção, pois via como uma peregrinação importantíssima para a sua santidade. Lutero sonhava em conhecer Roma. Sonhava em conhecer Roma porque lá era o lugar, era a cidade santa, era a cidade dos mártires. Lá em Roma, na Catedral de Roma, havia as relíquias. Relíquias eram objetos, ainda existem relíquias lá no Vaticano, objetos preservados para veneração e culto. São objetos que a Igreja Católica instituiu como relíquias, como coisas para serem preservadas, para elas serem veneradas, cultuadas. E Lutero sonhava em conhecer Roma. E ele pensava, eu vou para Roma porque eu vou voltar de lá melhor, porque vai fazer bem para a minha santidade essa peregrinação. Aqui só a título de conhecimento, hoje existem várias relíquias na Igreja Católica. A primeira, da sua esquerda para a direita, o Santo Cálice. Diz a tradição, que esse foi o cálice que Jesus usou na última ceia com seus discípulos, com seus apóstolos. A segunda imagem é o prego sagrado, lá em cima, acima desse ornamento aí de ouro, essa base, em cima tem um prego sagrado. Um dos pregos que foram usados para a fixação ou para a crucificação de Jesus. Terceira imagem, fragmentos da cruz. É uma relíquia que existe hoje no Vaticano. Quarta imagem, a túnica de Cristo. E dizem que ainda hoje existe fragmento do sangue de Cristo nessa túnica. E a quinta imagem que estão juntas, existem relíquias de crânios de santos. O primeiro crânio ali é o crânio de Santa Rosa de Lima. Talvez não dê para ver, mas lá dentro tem um crânio. E um cabelinho bem bonitinho. Essa relíquia, se eu não me engano, está numa igreja no México. E a outra relíquia é o crânio de São Martim de Porres. Existe o crânio ali desse santo. É uma relíquia. Então, isso era relíquia. E Martinho Lutero sonhava em conhecer as relíquias, sonhava em ir para lá para venerar, para cultuar, para conhecer a santa cidade, que era Roma. Em Roma, declara emocionado quando ele chega nos portões de Roma, salve Santa Roma, 3 vezes santa pelo sangue dos mártires derramado aqui. Ele quase que chora. Não sei, talvez deve ter chorado. Salve Santa Roma. Olha a devoção de Martinho Lutero ao catolicismo. A seriedade que ele levava, quem sabe uma seriedade que nos envergonha. Às vezes nós falamos da religião A, B e C, mas muitos religiosos, muitas pessoas que estão obedecendo às regras da sua religião, estão fazendo muito mais do que nós como cristãos, como evangélicos. E lá em Roma existia a Scala Sancta. A Scala Sancta era a escadaria que subia à Catedral de Roma. E essa escada tinha 28 degraus. Essa imagem é atual, tá? É a imagem atual. Existe essa escada e os devotos sobem a escada de joelhos. Lutero sobe de joelhos 28 degraus na escadaria da Catedral de Roma, rezando um Pai Nosso por degrau, até chegar lá em cima. No portão, ao pé da escada, ficavam monges, ficavam coroinhas, com algumas caixinhas de tesouros. E você não, mas aqueles que eram devotos, para acessar a escada tinham que depositar algumas moedinhas nas caixas de tesouro. Senão, não subia. Também, por conta da tradição, os devotos tinham que subir a escadaria de cima a baixo, de joelho, para livrar as almas de seus parentes do purgatório. Para quem não sabe, o purgatório, para o catolicismo, é um estágio intermediário entre o céu e a terra. Quando uma pessoa morre,
não era um católico, ou era um católico não praticante, como é comum às vezes, né? Eu sou católico, mas eu não sou praticante, mas eu sou católico. E quando essa pessoa morre, a alma dela, diz o catolicismo, que a alma dessa pessoa vai para o purgatório, porque ela não foi extremamente santa para merecer o céu. Então ela vai para esse estágio intermediário. No estágio intermediário, ela sofre por algum período, para que a sua alma seja purgada, purificada, lavada. E aí então ela consegue chegar ao céu. E os devotos subiam aquelas escadas, se martirizando, porque subir de joelho e rezar, quem sabe o terço, deve doer bastante o joelho. E eles faziam isso. Posteriormente, Lutero relembra este acontecimento. Em Roma, eu quis livrar meu avô do purgatório. E subi a escadaria rezando um Pater Noster em cada degrau, pois estava convencido de que, se orasse assim, poderia livrar e redimir a alma dele. Olha só. Mas quando cheguei, prestem atenção, meus amados e minhas amadas, mas quando cheguei ao último degrau, me veio o pensamento: quem sabe se isso é verdade? Pela primeira vez, Lutero contesta uma tradição católica. Lá no topo da escadaria, Lutero tinha rezado degrau por degrau um Pater Noster para libertar o seu avô do purgatório. Chegando lá em cima, os olhos dele, quem sabe através da ação soberana de Deus, já estavam sendo abertos. E ele declara: será que isso é verdade? O que eu estou fazendo aqui? Será que Deus está vendo e isso está sendo uma realidade para que Deus me aceite? E quando há dúvida, e principalmente no coração de Lutero, ele não gostava de ficar com dúvida, ele passou a estudar mais e mais a palavra de Deus. Em Roma, Lutero notou a postura irreverente do Papa e dos cardeais. Ele viu que existia uma promiscuidade dentro do Vaticano. Naquela época não havia ainda o país Vaticano, mas dentro da catedral, dos líderes, a maioria deles vivia em promiscuidade. Ruas cheias de prostitutas. E ele declara: eu mesmo ouvira falar abertamente sobre Roma. Se houver um inferno, Roma foi construída sobre ele. Em 1511, essa viagem se deu entre 1510 e 1511. Desiludido com sua igreja, ao retornar para Erfurt, Lutero volta pior da maneira que ele foi. Ele volta para Erfurt, Lutero é transferido para Wittenberg. João de Staupitz fala: você vai para Wittenberg, passa a estudar teologia e ensinar a disciplina doutrina bíblica. E ele ensinava diretamente o texto bíblico aos seus alunos, iniciando pelo livro dos Salmos. E eu faço questão de relembrar para vocês que Lutero, ao pegar a palavra de Deus, ao ler a palavra de Deus, algo diferente acontecia com ele. E acontece com você e comigo. Pela fé nós temos que crer isso, meus amados. A palavra de Deus ela é poderosa para nos transformar. Não são letras frias que existem aí nessas páginas. A palavra de Deus é o poder de Deus. E quando você lê pela fé e mergulha e ora: Senhor, eu quero que isso seja realidade, se torna realidade na sua vida. Creia nisso. E Lutero passou então a ensinar, não somente a ler, ter conteúdo para ele, mas ele passou a ensinar. Ele começou pelo livro dos Salmos. E diz a história que Lutero decorou o saltério inteiro, 150 salmos. Em 1513, em Wittenberg, Lutero foi designado padre na igreja da cidade, com 30 anos de idade. Em 1515, dando aula, sendo padre em Wittenberg, Lutero é ordenado vigário geral. Ele ficou responsável por 10 conventos. E passou a lecionar a carta aos romanos, o que mudaria definitivamente a sua vida. Enquanto estudava para dar aula, aconteceu a descoberta. Ele mergulhou em Romanos. Ele lia em voz alta no seu quarto, repetidas vezes, lá em Wittenberg: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E ele gritava no seu escritório, na sua sala. A partir de agora, Lutero passa a compreender de fato o tamanho de sua pecaminosidade, de um lado, e a perfeita justiça de Deus, que ele jamais poderia alcançar por si mesmo, o que aumentou mais o fardo em suas costas.
Quando ele mergulhou no livro de Romanos, o drama aumentou. O peso da culpa sobrepujou. Ele foi estudando Romanos, ele foi se vendo mais distante de Deus. Esperem, não acabou por aí. Atenção, ao ler Justiça de Deus, Lutero raciocinava o seguinte, olha só por que ele raciocinava, por que ele se viu distante de Deus ao ler principalmente esse texto. Ele raciocinava o seguinte, a justiça de Deus. Deus é justo, por isso aplica a justiça. Deus é justo e trata a todos de acordo com o merecimento de cada um, condenando o culpado e absolvendo o inocente. Ao ler essa sentença, a justiça de Deus, Lutero raciocinava, Deus é justo. Portanto, ele condena o culpado e inocente, ou absolve aquele que é inocente, aquele que merece ser absolvido. Aí ele chega numa segunda sentença, numa segunda conclusão. Todavia, olhava para a sua vida e para a de todos os homens e constatava que não há justo sequer e que todos estariam condenados, inclusive ele. Ele lia essa sentença, a justiça de Deus, e ele não conseguia continuar o versículo. Ele olhava para aquilo falando, mas o Senhor vai me condenar, mas o Senhor vai me matar, mas eu vou para o inferno porque eu não mereço, eu sou pecador. Por mais que eu faça, por mais que eu tenha boas obras, eu percebo que não é isso que agrada o teu coração, Pai. Justiça de Deus. E ele estava entendendo dessa forma. Clamando a Deus por entendimento, ele compreende então, aleluia, que a expressão no Evangelho, que vem logo depois, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, revela que a salvação não dependia das forças humanas, nem das obras religiosas, importando ao pecador apenas crer no sacrifício de Jesus pela fé. E aí então deriva a doutrina da justificação pela fé, ou seja, Deus ampliou a visão de Lutero, e ele passou a ver que a justiça de Deus, Deus é justo, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Lutero descobriu que indulgências, votos, sacrifícios, subir escadaria de joelhos, alcançar graça, eram desnecessários e incapazes de garantir salvação ao pecador. É uma imagem, quando tudo parecia perdido, eu acho que vocês já devem ter visto. O homem lê à luz de velas, o justo viverá pela fé. Anos depois, Lutero declarou, agora ele vai relatar quando ele teve esse choque e o entendimento claro da passagem, que no Evangelho a justiça de Deus é revelada, ou seja, no Evangelho, que é a pessoa de Cristo, a obra salvífica de Cristo, revelada no Evangelho, mostrou para Lutero que Deus é justo, e mesmo ele sendo pecador, ele pode salvá-lo. Porque Deus sendo justo, ele ainda é justificador. Tornou Lutero justo através da revelação do Evangelho, porque ele creu no Evangelho, na obra de Cristo. Foi isso que aconteceu. Lutero disse, então, eu fora tomado por uma extraordinária paixão em conhecer a Epístola aos Romanos. Fazia-me tropeçar uma única expressão no primeiro capítulo, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Isso porque eu odiava esta expressão, justiça de Deus. Não só a expressão, segundo a qual Deus é justo e castiga os pecadores injustos. Eu não amava o Deus justo, que pune os pecadores, ao contrário, eu o odiava. Lutero disse isso sobre Deus, ou para Deus. Luta, não sei se para você tem sido isso ou já aconteceu isso, mas uma luta, um conflito na alma de Lutero com relação à sua justificação, à sua salvação. Será que eu sou o mesmo? Eu tenho feito, mas não há quietude na minha alma. E ele continua, aí Deus teve pena de mim. Aleluia, aleluia. Porque Deus não depende da nossa aceitação, a aceitação do Evangelho para Ele nos salvar. Você não precisa aceitar o Evangelho, você tem que crer no Evangelho, e o crer é um dom de Deus. Lutero odiava Deus, mas Deus o salvou. Maravilhosamente. Imerecidamente. Lutero não disse, sim, agora eu entendo, por isso fui salvo, ou sou salvo. Não. Ele odiava Deus, mas Deus abriu os olhos dele. Teve pena dele, teve pena de mim. Dia e noite eu andava meditando, até que por fim observei a relação entre as palavras. Olha aí, justiça de Deus é nele revelada no Evangelho, como está escrito, o justo viverá por fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, pela fé. Comecei a entender que o sentido é o seguinte, pelo Evangelho, que é a revelação do sacrifício de Cristo, o Evangelho,
pelo Evangelho, é revelada a justiça de Deus, através da qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé no sacrifício de Cristo. Então, senti-me como que renascido e entrei pelos portões do paraíso. Aleluia. Amém. Acho que naquele momento Lutero pôde chorar, pôde rir, pôde agradecer a Deus, porque o fardo caiu de suas costas. Ele contemplou a beleza da cruz. Pela fé. Ele entendeu que, por mais que ele fizesse penitências, devoção, ele não conseguia se tornar justo por conta dessas práticas. Mas a justiça, ou declarar um injusto, justo é por meio da obra soberana de Deus numa pessoa. E Deus coloca na pessoa a fé, e ela passa a crer em Jesus Cristo. É isso. Então Lutero passou a ensinar que obras não contribuem para a salvação, e ele passou a ensinar dentro dos conventos. Ele estava dizendo o seguinte: meus alunos, meus noviços, as regras da nossa igreja, e dali para frente ele vai declarar publicamente que essa não é minha igreja, mas naquele momento, quem sabe, ele falava: as regras da nossa igreja não valem para nós, ou não valem para a nossa salvação. As obras surgem como um fruto da salvação e de um coração transformado. É depois da salvação. Você pratica boas obras depois que você foi salvo. Você não pratica boas obras para ser salvo, para agradar a Deus. Deus não olha para você: nossa, estou impressionado, você ama mesmo, hein? Por isso te salvo. Não. Eu salvo você para que você possa amar. Eu salvo você para que você possa perdoar. Eu salvo você para que você possa cantar, viver uma vida alegre em mim, diz o Senhor. Boas obras derivam, são fruto da salvação. E isso se tornou realidade na vida de Lutero. E ele começou a fervilhar isso no convento, e ele era vigário geral, ele tinha uma influência importante lá em Wittenberg, até que, em 31 de outubro de 1517, ele estourou. Houve um conflito entre ele e o Papa, que o Papa chegou a informação de que Lutero estava ensinando coisas contrárias à Santa Igreja Católica. E o Papa disse: tira ele de lá. E aí, em resumo, tá? E aí chegou um momento, então, que Lutero foi protagonista do início explícito da Reforma Protestante. Ele fala: não fico mais nessa igreja. Afixando suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, expondo e rebatendo os desmandos da Igreja Católica. Tanto que o Papa Leão disse sobre Lutero: existe um javali solto na vinha do Evangelho e ele está pisoteando o povo de Deus. Tomem cuidado com Lutero. Ele está falando mentiras. Porém, Lutero estava falando a verdade. Há alguma semelhança com os dias atuais? Muitas vezes você tem falado e querido viver a palavra de Deus, e as pessoas estão dizendo: isso que ele está fazendo é mentira, é uma falsidade, hipócrita. Continue, meu amado, continue, minha amada, praticando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Não importe com falatórios, não importe com o que as pessoas têm dito a você, seu devoto, seu exagerado, seu extremista. Não, continue vivendo e falando da palavra de Deus. E aconteceu isso. Então aqui nós encerramos a primeira parte, a parte histórica. Agora vamos então à compreensão do texto, né, o versículo 17 e as aplicações. E depois a gente caminha para a conclusão. Agora então vamos lá. Pega o texto aí, capítulo 1 de Romanos, versículo 17. Está escrito aqui também, né? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos lá. Visto que, quando Paulo escreve visto que, ele está se reportando ao versículo anterior. Então o versículo anterior fala sobre o poder de Deus. Não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Esse é o versículo 16. Então, Paulo continua escrevendo: o Evangelho é o poder de Deus, visto que, ou tendo em vista, ou porque, é um complemento. O Evangelho é o poder de Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Entenderam? Essa é a conexão do 16 com o 17. Vamos ver então essa expressão, justiça de Deus. Para nós entendermos um pouquinho essa expressão, justiça de Deus, que Paulo está mencionando no versículo 17, nós precisamos fazer uma pergunta: como que Deus pode salvar pecadores, sendo Ele justo? A justiça de Deus é perfeita. Você sabe disso. Deus não deixa passar nada. Nada, absolutamente nada. Nós cantamos hoje de manhã, ó Rei das Nações. Essa canção, baseada no livro de Apocalipse, João escreve que
Todos os atos de justiça se fizeram manifestos, e são perfeitos os atos de justiça de Deus. Como então Deus, sendo perfeito em sua justiça, pode salvar pecadores? É como se um juiz, por exemplo, absolvesse um réu confesso, um réu chegasse diante do magistrado e declarasse: eu matei. Aí o juiz olha: é verdade, você matou porque tem uma filmagem, porque tem uma camiseta manchada de sangue, que o sangue é o da vítima, e essa camiseta é sua, porque tem 3 testemunhas oculares que já disseram em audiência que você matou, e elas viram você matar. E mais, existe nos autos uma gravação, uma imagem, que registra você matando a vítima. Porém, eu te absolvo. Como isso? Por isso que na cabeça de Lutero houve um drama, houve um conflito, porque ele não entendia como o Senhor é justo. O Senhor tem que salvar aqueles que merecem e condenar aqueles que não merecem. Pecadores merecem condenação diante da justiça perfeita de Deus. E se Deus é justo, Ele tem que condenar toda a raça humana, indiscriminadamente. Você é pecador. Eu sou pecador, todos nós somos pecadores. E se nós ficássemos somente na justiça de Deus, todos nós iríamos para onde? Para o inferno. Essa é a primeira parte. Justiça de Deus. A justiça de Deus é perfeita. Porém, a justiça de Deus se revela no Evangelho. A resposta àquela pergunta: como que um Deus justo pode salvar pecadores? Como? Ele é justo, ele tem que condenar, ele tem que mandar para o inferno. A resposta é: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Deus, justo que é, ele aplicou sua justiça da seguinte forma: no Evangelho, Deus mostra como ele pode ser justo, e ao mesmo tempo justificar o pecador. O Evangelho, meus amados, é as boas novas. O Evangelho é o anúncio da obra sacrificial de Cristo. Isso que é o Evangelho. No Evangelho, Deus revela a sua justiça. Deus nos enviou o seu Filho, essa é a mensagem do Evangelho, que assumiu a nossa natureza como nosso representante, veja a justiça de Deus, e o castigou. E o castigo, que nos era devido, Deus fez cair sobre ele. Castigou Jesus, satisfazendo a sua justiça. Deus é justo. Porém, Ele salvou você, porque você creu em Jesus, porque o Jesus morreu no seu lugar. E Deus matou o seu Filho por causa de você. Isso que é justiça de Deus. Deus, naquele momento, não conseguiria colocar alguns pontos ou do seu caráter por baixo do tapete. Ele teve que satisfazer a sua própria justiça. E no seu plano perfeito, maravilhoso de redenção, Ele escolheu sacrificar o seu Filho. Para que todo aquele que cresce no sacrifício de Jesus na cruz fossem salvos. É isso. Lindo. A justiça de Deus é completa no Evangelho, ou no anúncio do Evangelho. É isso que Paulo está querendo dizer. Continuando nessa expressão, se revela no Evangelho. Na cruz, Deus mostra a sua justiça, pois castiga o pecado em Jesus. Deus não poderia deixar uns pecados impunes. Ele tinha que castigá-los, ele tinha que condená-los. Ele faz isso em Jesus e toma a justiça perfeita de Cristo e transfere para o pecador. Isso significa imputação. A justiça perfeita de Cristo é colocada para o pecador. O Deus justo, como Paulo diz, é justificador. Ele não somente é justo, mas ele faz do injusto justo. Isso é ser justificador. É isso declarar: você era meu inimigo, mas agora você é meu filho. Você era injusto, você não merecia nada e continua não merecendo, mas eu te salvei e agora eu te declaro justo, porque eu não vejo você, mas eu vejo o meu filho em você. E você agora pode se achegar a mim. Eu o recebo. Você que crê em Jesus Cristo. É isso. Essa é a mensagem do Evangelho. Onde é que eu estava? Imputação, né? Então a imputação é uma troca. Ó. Vejam só. Na cruz do Calvário, aqui, ó, a relíquia aqui, ó, na cruz do Calvário, Cristo, estou brincando, leva a minha culpa. Ou seja, naquele sacrifício, Cristo levou a minha culpa.
Cristo assumiu toda a nossa culpa. Nós cantamos, havia uma dívida impagável nossa para com Deus, e Cristo pagou. Cristo pagou. Na cruz do Calvário, Cristo leva a minha culpa, e eu recebo a sua justiça. Por que eu recebo a sua justiça? Cristo, Jesus, viveu de uma forma perfeita. E Deus aceitou o sacrifício do seu Filho. Se fosse se fosse um pecador crucificado, Deus não aceitaria. Teria que ser um homem da mesma natureza, semelhante a nós, porém sem pecado, para satisfazer a justiça de Deus. E Deus olha para o pecador através dos méritos de Cristo. Ele olha para você, minha amada irmã, para você, meu amado irmão, não pelos teus méritos, porque você não tem nenhum. Ainda que você ache que você levanta cedo, que você trabalha, que você faz isso, que você faz aquilo, que você lê, que você ora, que você congrega. Isso não adianta muito, não. São boas obras, eu vou dizer no final sobre isso, só que tem algo a mais na nossa vida com Deus. E para a salvação, então, pode esquecer. Se tem pessoas indo à igreja para depois ser salvo, pode esquecer. Tem gente que fala, eu não vou na sua igreja, eu prefiro primeiro parar de fumar, eu tenho que consertar com a minha esposa, eu adulterei, mas depois eu vou lá, aí eu posso congregar. Não. Deus salva pessoas, pecadores, terrivelmente pecadores, porque Ele não veio para os sãos. Essa passagem tem rodado na minha mente. Ele veio para os doentes, e nós somos doentes. E Ele nos deu uma vida verdadeira e real. Ele curou a nossa doença. Se você acha que você é são, ou você era são, há pouca esperança para você. Deus veio para os pecadores, Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Então há essa troca. Isso é revelado no Evangelho. E então Lutero compreendeu, quando ele leu o todo, né? E Lutero. Isso é, justiça de Deus revelada no Evangelho. Aí continuando, então, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Deus é justo, Ele justifica o pecador, porque Ele é justo através do Evangelho. O sacrifício de Cristo é revelado no Evangelho de fé em fé. O que é isso? Ou seja, pela fé, do começo ao fim. Não é porque você faz ou porque você deixa de fazer, mas é porque você crê. E não é uma crença ou não é uma fé lá no início, depois você pode deixar a fé de lado. Não. Quando Paulo fala de fé em fé, é do começo ao fim. Nós vivemos uma vida pela fé, diz a palavra de Deus. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que nós não vemos. É isso que Paulo está dizendo. Você creu no início, você tem que continuar crendo. Senão não vai valer de nada. Deus dá a fé como um dom. Vejam só, isso aqui também eu achei sublime, porque às vezes a pessoa pensa, né? Então é crer no sacrifício de Cristo para ser salvo. Então eu creio, ou seja, partiu do homem para crer. Não. Deus coloca o dom da fé no seu e no meu coração. A partir daí, através de um novo nascimento, é que eu creio. Isso é lindo. Nada vem de mim e de você. Nada. Com relação à salvação, nada. O que a gente pode contribuir, o Marcos sempre pregou sobre isso, é com o nosso pecado. Do contrário, não é porque você creu, então, a partir de agora eu creio, Senhor, o Senhor me salvou. Não, Deus colocou no seu coração o dom da fé, aí você conseguiu crer, senão você não conseguiria crer. Então é de fé em fé. Outro ponto com relação a isso, que Paulo quer dizer de fé em fé, não é uma fé de acreditar simplesmente que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, que Jesus veio ao mundo como homem e tal, para salvar os pecadores. Não. Quando Paulo fala de fé em fé, é uma fé potente. É uma fé que se rende ao senhorio de Cristo. Não é somente eu acredito que Jesus é o Salvador. Satanás também acredita. Nós temos que ter mais fé do que Satanás, diz Nicodemos. Você, ao crer, você não somente diz, eu acredito que aconteceu aquilo naquela cruz. E aquele que estava naquela cruz agora é meu Senhor e Salvador. Ele toma conta da minha vida e eu me rendo a Ele por fé. É isso que Paulo está dizendo. Do início ao fim, a nossa vida é de dependência do senhorio único e exclusivo de Deus. Isso é lindo para nós, porque coloca a gente no nosso lugar.
Nós nos rendemos ao Senhor pela fé. É isso que Paulo está dizendo, de fé em fé. Aí, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui Paulo faz uma menção a um texto em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Em outras palavras, Paulo quer dizer o seguinte: aquele que pela fé, ou seja, aquele que crê no sacrifício de Cristo, é declarado justo por Deus. Aquele que crê no sacrifício de Cristo é declarado justo por Deus. Deus o faz justo. A partir disso, ele viverá eternamente, será salvo da morte eterna. Meus amados, Deus somente não te salvou lá no início, mas Ele está te salvando. E Ele não está te salvando somente nessa vida, para te livrar de você pecar agora, para você viver uma vida em santidade agora, tal. Mas Ele te salvou, Ele está te salvando para você viver eternamente com Ele, porque a nossa terra não é aqui. A salvação é muito mais do que essa vida. Se você pensa que eu fui batizado para eu viver uma vida tranquila, diante de Deus, amando, perdoando, tal. Depois que você morrer, você vai viver eternamente na presença de Deus, face a face com Ele. O justo viverá, esse viverá não é somente uma vida temporal, entre o nascer e morrer, não, viverá eternamente. A salvação não é para você agora, somente para você, vou morrer tranquilo, depois acabou. Não, você foi salvo para viver eternamente com Deus. É muito mais do que a gente imagina. Por isso que é uma tão grande salvação. Conclusão então, meus amados, entenderam o texto nessa sequência, né? Primeiro então, ponto que eu coloco na conclusão é o seguinte: para aqueles que procuram sinceramente como ser justo diante de Deus, seja salvo, seja não salvo. Para aqueles que procuram sinceramente ser justos diante de Deus, sentindo o peso da culpa dos seus pecados, com medo da morte do porvir, como John Bunyan escreveu, o peregrino, eu creio que a maioria que já leu o Peregrino. O cristão, no caminho para a cidade celestial, ele se depara no início da caminhada com uma montanha chamada Lei. E ele tenta subir a montanha chamada Lei, só que ele não consegue, ele patina. Por quê? Porque nas costas dele existe um fardo, uma mochila enorme de pecado, de culpa. E ele não consegue subir a montanha chamada Lei. Porém, num determinado momento, ele é esclarecido pelo personagem chamado Evangelista, e ele então, num determinado momento da caminhada, ele se depara com a cruz, e quando ele se depara com a cruz, o fardo cai de suas costas, e o fardo rola, diz John Bunyan, que o fardo rola e cai numa sepultura, e ninguém consegue mexer naquela sepultura, nem o acusador, nem ninguém. Então, para você que está sentindo o peso da culpa dos seus pecados, com medo da morte, com medo do porvir, o que vai acontecer comigo? Hoje você está ouvindo como Deus pode transformar a culpa interior em paz e reconciliação com Deus. Meu amado, creia que você foi salvo pela graça de Deus e não há mais condenação para você, minha amada, meu amado. Não há. O porvir está garantido para você se você foi salvo pela graça de Deus. Basta você crer na obra perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Segundo ponto, para aqueles cujo cristianismo se resume em práticas mecânicas, aqui já para salvos que estão fazendo as coisas, mas a vida está patinando. Congregar, ouvir sermão, ler obrigatoriamente a Bíblia, todas essas práticas não são ruins em si mesmas, não são. Não estou dizendo aqui que você tem que parar de fazer isso, não, são saudáveis. Porém, o cristianismo é mais do que isso, como eu disse agora há pouco. É o poder de Deus manifestado para você, o Evangelho é o poder de Deus manifestado para você e em você, que transforma e liberta de práticas pecaminosas. Você não somente foi regenerado no início, mas você está sendo salvo, ou seja, a natureza pecaminosa existe em você. Porém, pela graça de Deus, você consegue vencer os pecados durante a caminhada. O Evangelho nos foi revelado não somente para nos salvar dos nossos pecados lá no início, mas para nos dar forças para continuamente vencê-los. Aleluia! Você tem que depender do Senhor para tudo, para você vencer os seus pecados, adultério, a mentira, a desobediência aos pais, fofocas, calúnias. Esses pecados muitas vezes praticados têm que ser vencidos
ao crermos no sacrifício de Cristo na cruz, porque o Evangelho é o poder de Deus que nos transforma, nos transformou e nos transforma e há de nos transformar. Creia no Evangelho. Ele é o poder de Deus. Augusto Nicodemos diz, o Evangelho é o poder de Deus. É como se fosse um leão enjaulado. Basta você abrir a jaula e ele vai fazer o que tem que fazer. O Evangelho nos foi revelado não somente para nos salvar dos nossos pecados, mas para nos dar forças para continuamente vencê-los. Lutero dizia, a justiça de Cristo, ou seja, o Evangelho, engole o nosso pecado. Aleluia, 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 amém. Meus amados, que nós possamos crer cada vez mais na obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. O que falta muitas vezes para o povo de Deus é crer no poder do Evangelho, que é poderoso para salvar a todos nós, salvar de nós mesmos, salvar durante a caminhada e nos santificar. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar? Pai, o que poderemos fazer para o Senhor diante da tão grande salvação que o Senhor realizou na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo? Cabe a nós, Senhor, como diz a Tua palavra, é sermos gratos a Ti, Senhor. Por isso, nessa noite, como igreja, declaramos muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nos salvou antes da fundação do mundo e maravilhosamente o Senhor nos incluiu nesse plano. Nós agradecemos também porque em um determinado momento das nossas vidas o Senhor colocou o dom da fé nos nossos corações e podemos responder ao Teu chamado, Senhor. Muito obrigado. Agradecemos porque durante a nossa caminhada o Senhor tem sido conosco. E pedimos, Pai, que o Senhor aumente a nossa fé para crermos no poder do Teu Evangelho, para evitarmos, para não praticarmos pecados que desagradam o Teu coração, Senhor. Eu oro pelas crianças, Senhor. Eu oro pelos adolescentes, Senhor. Eu oro pelos jovens, por homens e mulheres, por pais, por maridos, por mães, por esposas, Senhor. Que o Senhor possa aumentar o poder do Evangelho, ou a crença no poder do Evangelho no coração de todos nós, para vivermos uma vida que agrade a Ti, porque o que cabe a nós é vivermos em santidade. Faça isso nas nossas vidas, Senhor, para agradarmos o Senhor. Daqui para frente, o Senhor requer de nós uma gratidão a Ti e vivermos para a Tua glória, porque muitas vezes temos envergonhado o Teu nome com as nossas práticas e nos esquecido do poder do Evangelho, nos esquecido do sacrifício perfeito que foi feito na cruz do Calvário. Nos faça, Senhor, sempre relembrar da tão grande salvação que um dia nos alcançou. Nós agradecemos por esta noite, nós agradecemos por Tua palavra e queremos, Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor nos capacite a vivermos por fé até o fim, para que ninguém se perca, em nome de Jesus. Amém.